quero que tu abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no seu versículo de 1 a 4. E o texto diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o. Repita comigo: adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Repita comigo: tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, ou seja, cumpra a lei, para servir de testemunho ao povo. Vamos ler aqui essa parte final. Vamos ler esse versículo juntos, vamos lá? Para a gente notar que Deus tem prazer em curar, mas com um objetivo, sempre com um propósito. Amém? Vamos ler? Vamos ler? O texto diz o seguinte: disse-lhe: para servir de testemunho ao povo. Esse texto mostra que tudo que Cristo fez e faz tem um propósito. É para que sirva de testemunho. Eu falei lá no retiro a respeito de um texto onde meu pastor do coração, no aniversário da igreja, no domingo retrasado, pregou aqui na igreja. E ele falou sobre metanoia, Márcio. E claro, baseado em Romanos 12:2, que nós não projeta porque não tem necessidade. E aí vai falar da renovação da mente. E ele ministrou algo que ficou impactado no meu coração. Ele começou dizendo que existe um Deus que tem o poder de resolver problemas. E nós cremos nisso, digo, eu creio nisso. Mas existe também no mesmo Deus um poder de resolver pessoas. O maior problema nosso são de pessoas que não foram transformadas. Deixa eu melhorar isso. De pessoas que não foram resolvidas. E aí apresentam diante de Cristo o seu problema, apresentam diante de Cristo a sua súplica, a sua necessidade. Cristo olha do alto, contempla, porque você pede, pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Ele sabe disso. Você está com sede, Ele te dá água para beber. Mas o principal motivo da sua existência não é simplesmente dar água. É mais que isso, é mais profundo que isso. Não é simplesmente resolver os seus problemas, mas te resolver. Porque quando estamos diante de pessoas resolvidas, os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas eu estou resolvido, cara. O que quer que bata a minha porta não vai interferir na minha integridade, porque eu estou resolvido. E uma pessoa resolvida, ela enfrenta problemas de uma maneira diferente. Eu falei sobre complemento e completude. Complemento é aquilo que Deus nos possibilita, é aquilo que através do meu esforço eu posso obter, para de repente alegrar o meu coração. Quero trocar de carro, trabalhei muito, me esforcei, juntei dinheiro, fui lá e troquei de carro. Legal, isso é um complemento. Completude vem de plenitude, de um Deus que de repente não vai operar milagres, mas está contigo.
não vai te curar, mas de repente já curou a tua alma. E pessoas com almas curadas são pessoas livres. Os nossos maiores problemas nos dias atuais é que nós estamos com os nossos físicos curados e com as nossas almas presas, com cadeados e grilhões. Você vai ver que quando Jesus chega do outro lado da margem, que ele é recebido por um endemoniado, a Bíblia diz que os papéis se invertem, porque a população acorrentava o endemoniado, quando na verdade a população em Cristo foi chamado para libertar o endemoniado. E o isolavam. Por que, pastor? Porque isolando esse problema, eu me esqueço dele por um período. Colocavam ele no canto e esqueciam dele. Mas ele tinha família. Tanto que ele quer acompanhar Jesus. Jesus, não. Vai para a tua casa, para a tua família. De um Deus que quer te pegar e te resolver. De um Deus que quer olhar para você, dentro do teu íntimo, dentro da tua alma, dar uma mexida, uma sacudida dentro de você, resolver questionamentos, problemas. E dentre os problemas que o ser humano vive hoje dentro das igrejas, é o fato de ter confiado a chave do seu coração para outras pessoas. Você pega, você deposita a chave das suas emoções e você confia essas chaves nas mãos de outras pessoas. Aí o carpinteiro bate a porta, você quer abrir, mas não pode, porque a chave não está na tua mão. Essa noite é noite de você tomar a chave das tuas emoções de volta, para quem quer que seja, e diga: essa chave precisa ficar em meu poder, porque quando o carpinteiro bater a porta, eu quero poder ter acesso a essa chave, abrir e permitir que ele entre. E o texto é claro: se eu entrar, eu vou cear contigo. Se eu entrar, eu terei contigo intimidade. Tem um Deus querendo entrar aqui, irmãos, resolver problemas aqui, ó. E aí não adianta vir aos cultos, não adianta você estar presente, se você não permite que ele entre, que ele mova e que ele te modifique. Há problemas que precisam ser resolvidos de dentro para fora. Existem coisas que Deus quer te pegar aí, quer dizer, você não pode sair daqui do mesmo jeito. Você não pode sair daqui da mesma maneira, cheio de complexos, cheio de impossibilidades. Isso faz com que você oscile, um dia está bem, no outro está mal. Uma semana tu está no céu, na outra parece que tu está no inferno, porque não há um equilíbrio. E só quem pode te dar o equilíbrio é aquele que entra. Eu amo o texto, irmãos, eu amo a Bíblia, porque Isaías, quando o texto vai dizer que ele mudaria a nossa sorte, ou seja, mudança de sorte é mudança de maré. Isaías 61, no seu verso número 7, ele vai transformar o opróbrio, ou seja, a vergonha, em dupla honra, e ele vai mudar a tua sorte. Ele está falando de mudar a tua maré. Ele está dizendo que até o dia de hoje o vento tem soprado numa direção, tem conduzido a tua embarcação, mas chegou um tempo que eu, o Senhor, quero fazer soprar um vento contrário, ou seja como for, ou um vento contrário ao caminho que você tem seguido, e quero te conduzir. Eu quero ser o teu Senhor. Eu estou capaz de mudar a tua sorte, mas para que eu mude a tua sorte, você tem que se permitir. Pega a tua religiosidade hoje, irmãos, pega o teu tempo de crente e se esvazie. Sabe por quê? Porque o texto mostra, aí nós lemos esse texto, mas o texto onde nós estávamos, ele vai mostrar que existiam multidões. Em Mateus 8:1, multidões plural. Uma multidão gera um grande número de pessoas, mas o texto diz, e fica registrado, que existiam multidões, povos com costumes diferentes, povos talvez que não tinham os mesmos hábitos, multidões
E esse nível de multidões seguiam Jesus. Você lembra daquela mulher quando toca em Cristo? E Jesus vira e diz assim: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí os discípulos: Senhor, como quem te tocou? A multidão te comprime. Tem uma multidão comprimindo Jesus. Ele falou: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E aqui as multidões seguiam Jesus. E no meio dessa multidão havia um leproso. Um leproso que resolveu sair da sua aldeia, que resolveu sair do seu habitat, que resolveu sair do lugar aonde ele vivia, porque ele tinha que viver à margem, fora. Ele decide sair do meio dos seus, do meio de outros leprosos. Ele rompe, irmãos. Você imagina uma multidão perfeitinha e um leproso doente. Posso repetir isso? Uma multidão perfeita e um leproso doente. E Jesus então começa a reparar a intenção desse leproso. Sabe, irmão, se você analisar uma corrida, você vai observar que nessa corrida o que chama atenção é quem chega primeiro. E de uma outra forma, quem chega em último. Por último. Por quê, pastor? Os que chegam por último. Porque os que chegam por último, as pessoas estão dizendo assim: meu Deus, eu não imaginei que com tantas impossibilidades ele cruzaria a linha de chegada. Mas a câmera que pega o primeiro passa pelo meio de uma multidão e chega no último. Eu vim aqui te dizer que passa pelo meio de uma multidão e não foca neles, porque multidão não chama a atenção de Cristo. O que chama a atenção de Cristo, o que chamou a atenção de Cristo foi um leproso na sua humanidade. E ele começa ali, de uma certa forma, o texto, a se aproximar, e ele adora. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu quero te dizer que a lepra dele o destacou, a humanidade dele o destacou, a sinceridade dele o destacou. Você fica tentando, e eu fico tentando imaginar quantas pessoas gostariam de ter um tete-a-tete com Cristo. Quantas pessoas, você vê a atitude de Nicodemos, você vê a atitude de outras pessoas que, de uma certa forma, se aproximaram de Cristo. Não foi fácil, não é fácil. E esse leproso resolveu se aproximar de Cristo. Sabe, isso tem mexido comigo esses dias. Isso tem mexido comigo. Porque existem pessoas importantes, irmãos. Eu já vi, não é, pastor Marcos Vinícius também sabe, pastor Júnior sabe. Eu conheci uma pessoa tão bem influenciada que uma assessoria, uma consulta de assessoria com essa pessoa, de menos de uma hora, custava em média de 50 mil. Sabe por quê? Porque essa pessoa recebia uma outra que pagava 50, mas que vinha com projetos, que vinha com sonhos, que vinha com ideais, que vinha com metas milionárias. E esse homem na assessoria dava o caminho para que essa pessoa fosse bem sucedida. Conosco aconteceu de forma gratuita, quando nós fomos pleitear o Acreap, ali do outro lado da rua, e que nós fomos até ele. Nós não tivemos uma hora, tivemos menos de 10 minutos, e tivemos que falar rápido. E eu lembro que na cidade, no seu escritório, ele disse: o que vocês querem? Qual é o objetivo, pastor? Eu expliquei, e ele na hora fez um telefonema, e eu falei, aí ele perguntou de quem é o imóvel. Eu falei: o imóvel é da União.
E ele fez um telefonema e falou diretamente com o ministro, de igual para igual. Você entende a importância de Cristo? Você compreende quantos gostariam de ter uma intimidade com Ele? Você compreende quantos gostariam de se aproximar dEle? Mas eu vim aqui dizer que existem pessoas hoje procurando por um espaço VIP. Elas querem um lugar diferenciado, às vezes através daquilo que oferecem na casa de Deus, da forma que se dá na casa de Deus. Elas querem de uma certa forma ocupar um lugar de destaque. Lembre-se, o que chama a atenção de Deus não é o que você tem, não é quem você é, não é o teu sucesso, é a tua humanidade. É quando você consegue se esvaziar, é quando você reconhece o seu pecado, reconhece a sua humanidade, perdão. E aí, deixa eu falar algo aqui: Deus é atraído através das nossas imperfeições. Eu sou tão sincero com Ele, tão verdadeiro, que isso o atrai. A partir das minhas imperfeições. Você quer entender? Eu costumo dizer isso. A igreja pune, repita comigo: a igreja pune, porque se eu não punir, você me reprova. Pergunta assim: e Deus, pastor? Sabe como é que é com Deus? Pecado confessado é pecado perdoado, irmãos. E a igreja, nós confessamos e temos que ser punidos, porque tem uma sociedade que, se ele não for punido, ela não for punida, acabou o mundo. A igreja fecha, o pastor não corrige. Mas essa não é a igreja de Cristo, irmãos. A igreja de Cristo é aquela que estende a mão, não é aquela que aponta o dedo. Nós estamos diante de um tempo em que é muito melhor apontar dedos. Você consegue entender? Você consegue entender os serafins no céu, ao redor do trono, dizendo: santo, 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 e Deus atraído por isso? Agora, você conhece alguém que canta mal? Você conhece? Conhece alguém desafinado? Seja sincero, pergunta para a pessoa do teu lado: você conhece alguém desafinado que canta mal? Que quando canta em casa você vira e diz assim: pelo amor de Deus, cala a boca. Tem pessoas que viram para outras e dizem assim: ó, eu não sei cantar, mas por favor, não canta não. Eu não entendo de nota, mas eu entendo de falta de afinação. Eu entendo de pessoas que estão desafinadas. Agora você imagina como é que é a afinação do céu. Agora você conhece pessoas afinadas? Não tem pessoas que nos chamam a atenção pela sua afinação? Começam a cantar um louvor, Deus, o céu desce. Mas eu vim te dizer que não existe ninguém afinado a vida toda, por causa de uma palavra chamada respiração. Vai ter um momento da música, da composição, do louvor, que ela vai desafinar, ela vai semitonar. Por quê? Porque a respiração não vai corresponder com a melodia. E ainda que nós sejamos desafinados, existe um Deus que é atraído pela minha adoração, porque a Bíblia diz que Ele habita num alto e num sublime trono, e que através dos louvores nós os exaltamos, nós o entronizamos através dos nossos louvores, irmãos. Olha em quantas guerras Deus para tudo. Olha em quantas guerras Deus disse assim, desculpa de novo, para com tudo, vira para o povo Josafá, diz para eles somente me adorar. Vira para eles, diz para ficar na posição, diz para me adorar.
Deus está falando num nível de adoração que gera um desafinar, uma desafinação, mas que atrai o Pai, porque a tua humanidade está indo junto com Ele. Deus não quer te pegar, não quer a tua perfeição, Ele quer a tua imperfeição, porque quando você é sincero, quando você diz: Deus, eu erro aqui, eu falho aqui, eu sou isso aqui, Ele entra na tua sinceridade e Ele começa a agir. Tem multidões, irmãos, que entram e saem das nossas igrejas que não são curadas, e tem um leproso, ou existem pessoas que colocam a sua humanidade e dizer: eu não tenho nada mais a fazer a não ser te oferecer a ti o meu melhor. Além de leproso, ele era corajoso. Porque um leproso, quando ele se aproximava de alguém, vinha lá a pessoa longe, ele tinha que gritar 2 vezes: impuro, impuro, para que aquela pessoa desviasse o seu caminho. Se o leproso entrasse dentro de uma casa, sem tocar em nada, tudo tinha que ser lavado. Todos os talheres, todos os pratos, todos os copos, e pasmem, as paredes tinham que ser raspadas. Olha o nível que era a vida de um leproso. Olha a expressividade. E de repente o leproso, que era uma pessoa que tinha que deixar sua barba crescer, cobri-la com lenço, seus cabelos não podiam ser cortados, suas vestes tinham que ser maltrapilhas, e ele tinha que gritar: impuro, impuro. Agora, esse nível de leproso chega diante de Cristo, se apresenta diante de Cristo, ele entra, e agora ele tem uma atenção exclusiva. Por quê, pastor? Porque era o coronavírus da época. Quando ele se aproxima, as pessoas se afastam. Repita comigo: quando ele se aproxima, as pessoas se afastam. Jesus, que agora estava ali sendo compelido pela multidão, agora se vê diante do leproso. A atenção agora é só para ele. Por quê, pastor? Porque as pessoas foram embora? Não, elas se afastaram com medo do leproso, com medo da lepra do leproso, com medo do pecado que levou o leproso a ser leproso. E Cristo se aproxima do leproso. Cristo não tem medo da lepra que o leproso, que habitava no leproso. Cristo não tem problema com isso. Cristo se aproxima, e ele se afasta. Repita comigo: a multidão se afastou. Só que quando a multidão se afasta, ela não se afasta de qualquer maneira, ela se afasta para pegar uma pedra. Porque se o leproso não seguisse as recomendações, ele tinha que ser apedrejado. Você imagina se essa não é a igreja dos dias atuais? A igreja que se afasta, a igreja que não se alegra, que agora mais um está tendo a oportunidade de ter uma aproximação com Cristo e ter uma mudança de vida, uma transformação na alma. Eu sou multidão, eu prefiro ser multidão, eu quero continuar entrando e saindo daqui do mesmo jeito, da mesma maneira. Pastor, mas eu quero ser multidão, não quero ser leproso. Todos nós, amados, carregamos um nível de lepra na nossa vida em determinados momentos da nossa existência. Todos nós carregamos, deixa eu repetir isso, um nível de lepra na nossa vida, e que precisa ser sanado, que precisa ser retirado de nós.
Nós precisamos dessa cura. E agora tem uma igreja que se aproxima. Você está entendendo? Que está perto de Cristo, mas agora ela é multidão e ela se afasta para pegar uma pedra para poder tacar. Agora esse leproso tem que ser apedrejado. O verso de número 2, o texto diz que eis que o leproso, tendo se aproximado, repita comigo, primeiro ele se aproxima e depois ele adora. Você quer tentar entender o nível da adoração? Quer tentar compreender o nível da adoração? Dá uma impressão que simplesmente alguém que se prostra. Tem uma das meninas do Mover? Está por aí? Você quer entender que nível de adoração é essa? Vem cá, Clarinha, aniversário é teu, querida. Vem ter esse privilégio de poder mostrar para a gente qual é o nível de adoração que o leproso faz. Qual é o nível de adoração que Deus quer de você, que Deus quer de mim. Não é essa adoração como meu filho ministrou no domingo pela manhã, onde pessoas estão perdidas, pessoas que têm um cheiro, mas não têm a presença. Então o leproso se aproxima, e Deus quer que você possa começar a entender qual é o nível de adoração que Ele quer de mim, que Ele quer de você. Você está entendendo? Ele vem se aproximando e de repente ele adora, e a adoração dele move o coração, ainda que as pessoas estão... Interessante, porque quem se afasta não vê. As pessoas estão tão com medo daquele que é leproso, que eles não percebem qual é o nível. Então o que eu quero dizer é que existem segredos que é teu com Deus. É só Ele, você e Ele. Ele, você e Ele. Ele, você e Ele. Eles não vão descobrir, eles não vão entender qual é o nível de adoração que Deus quer de você. Pastor, eu tenho me prostrado, mas não é se prostrar que Deus quer. Esse era o nível, com os braços abertos, de adoração. Esse era o nível de pessoa, uma pessoa completamente prostrada no chão, com seu rosto no chão, com seu rosto em adoração. Sabe, Deus quer movimentar a igreja dos dias atuais. Uma igreja que diz que adora, mas não sabe adorar. Uma igreja que adora, mas está no meio da multidão. E com isso, Deus vai te pegando, vai me pegando, vai dizendo: não é nada disso que eu tenho para a tua vida, não é nada disso que eu tenho para você. Repita comigo: e a multidão, senta aqui, a multidão se afasta para pegar pedras, para atacar no leproso. Você entendeu até aí? Por favor, diga amém. Ela se afasta. O texto diz assim no verso de número 3. Volta ao 2. Pode sentar. Volta ao 2. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. No versículo 3 o texto diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Tem alguém do teu lado? Você pode tocar nessa pessoa aí do teu lado. Você pode estender a mão, você pode tocar nela. Você imagina o toque da cura, o toque do milagre, o toque... Repita comigo: Jesus não tocou. Pastor, mas o texto está dizendo que ele tocou. Deita de novo.
No original, o texto diz: Jesus abraçou. Você está abraçada com Ele. A multidão pega a pedra, se prepara para lançar, mas pensam: como é que eu vou fazer para atacar a pedra e não acertar Jesus? Quando você demonstra a Ele toda a tua humanidade, quem tu és, ainda que possam existir pessoas que não venham entender, quando elas lançarem ou tentarem lançar um nível de pedra sobre a tua vida, elas estão lançando sobre o próprio Cristo, porque agora o corpo dele envolve o leproso. Naquela época o leproso tinha uma deficiência, problemas físicos, não só gerado pela lepra, mas pela dificuldade da vida que eles levavam, né? Pessoas desnutridas. E Jesus pega e abraça o cara, envolve ele, entende? Você está entendendo? Quando Jesus está abraçado com ela, representando, não é uma lepra, por isso eu posso trazê-la aqui, porque estou falando de feridas na alma, de doenças do lado de dentro de você. Enquanto Jesus está abraçado com ela, representando a igreja, os curados, olha para o pastor: cuidado, porque quando você falar dela, você está falando daquele que está abraçado com ela. Cuidado. Durante muito tempo no meu ministério, 12 anos, eu via que Deus, nesses 12 anos, não sei como é que vai ser daqui por diante, porque a mim não pertence o futuro, pertence a Ele. No que depender de mim, há de continuar. Mas eu percebi, não posso falar do presente, mas vou falar do passado. Não posso falar do futuro, mas vou falar do passado e do presente. Mas eu vi Deus com zelo, Márcio, comigo, de uma tal maneira. Quantas pessoas se levantaram. Eu confesso que no início, sem entender isso muito bem, me via como alguém especial, um escolhido, até entender que os que se levantaram indevidamente, injustamente, de forma errada, não tinham êxito, porque eu sempre fui alguém de passar para Cristo a minha humanidade. E aí eu percebi que na verdade o problema não era o meu nível de santidade, era o nível da santidade daquele que me abraçava. Pegou ou não pegou? Então deixa eu fazer mais um adendo aqui para mim continuar, e vou terminar agora. Cuidado com o que tu fala, cuidado com o que você diz, cuidado com as pedras. Dá um recado para a pessoa do teu lado, porque quando você está abraçada com Jesus, todas as afrontas não virão sobre a tua vida, e virão sobre a vida daquele que te abraça. Você está entendendo? Diga amém. Você entendeu? Diga amém. Bate palma para Jesus aí, porque a Ele toda a honra.
Tudo que fizer contra essa pessoa, estão fazendo contra ele. Quando você expõe a sua humanidade, Jesus te abraça. Ai de quem está com a pedra. Mas eu encerro agora. Quando o leproso se apresenta, ele se apresenta com um pedido de uma cura física. Jesus simplesmente podia ter dito: vá-te em paz. Liberar uma palavra, nem estender a mão, seja curado. Mas ele abraça, para virar para o leproso e dizer: olha, eu posso até te curar da tua lepra, mas o melhor para você é se eu te curar das tuas feridas da tua alma. Se eu toco e te curo das feridas da alma, a lepra vai servir de testemunho para aquelas pessoas que te virem, mas não é o essencial na tua vida, não é o que vai gerar salvação. Hoje, Deus vira para você os músicos, Deus vira para você, e Deus diz o seguinte: eu vim nesse lugar para te resolver. Se tu sair daqui resolvida, se você sair daqui resolvido, você sai daqui uma outra pessoa. Para de achar que tu vai ser desse jeito a tua vida toda. Para de achar que Jesus começou uma obra na tua vida. Ele toca na vista do cego, pergunta: o que tu vê? Ele diz: eu vejo homens como árvores. Tu vê como árvores? Vem cá de novo que eu vou te tocar. E agora, o que tu vê? Não, agora eu vejo tudo de forma perfeita. Deus hoje te trouxe nesse ambiente, tem te mantido debaixo desse ministério, para dizer: o que eu tenho para fazer na tua vida é completo. A boa obra que eu comecei, eu preciso terminar, mas para isso eu preciso entrar dentro de você. O problema, deixa eu repetir, falei isso no último culto de retiro, falei: o problema não é o ministério de louvor, o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não é o irmão, o problema não é a esposa, o problema não é o teu marido, o problema não são seus filhos, o problema muitas das vezes está dentro de você. E se você abrir hoje o teu coração, existe um Deus capaz de te dar um abraço e mudar a tua história definitivamente. Eu quero ministrar hoje para pessoas resolvidas. Aqui não são problemas resolvidos, são pessoas resolvidas, porque se os problemas vierem, você está resolvido. Fica de pé no teu lugar e ore comigo. Eu preciso sair daqui curado. Jesus, quando olha, ele vê um número, multidões de pessoas que da sua grande maioria não sairiam curadas. Mas hoje eu quero poder te dizer que pelo poder da palavra, eu quero olhar daqui para cima e quero ver pessoas curadas, curados. Você vai sair daqui curado, você vai sair daqui curada. Coloca a mão aí à altura do teu coração, no nome de Jesus. Coloca as mãos à altura do teu coração, e eu ministro sobre a tua vida um Deus capaz de, quando necessário, de enviar um anjo, entrar dentro de você e arrancar essa mazela que te consome, arrancar essa dor na tua alma. Seja uma pessoa melhor a partir de hoje. Seja curado, seja curada, no nome de Jesus, pelo poder da palavra. Saia daqui curado, saia daqui resolvido, saia daqui resolvida, saia daqui abraçado por Cristo, no nome de Jesus. Eu determino, pelo poder da palavra, todos os que vieram e que lançaram diante de Cristo a sua humanidade, saindo daqui curados, curados, curados. Receba a tua cura aí no teu lugar, no nome de Jesus.